Olá, meu nome é Marluce, sou professora aqui em Santos, moro aqui em São Vicente e tenho um filho de 5 anos que se chama Felipe. O Felipe ele é autista, nós temos o laudo dele desde que ele tinha 2 anos de idade e hoje a gente vai contar um pouquinho da minha história junto com ele. Eu desconfiei do Felipe com pouco mais de 1 ano. Ele teve alguns atrasos no desenvolvimento dele, então foi algo que me deu um alerta maior sobre isso. Passei no pediatra e passei no neuropediatra dele, até que a gente conseguisse pegar o laudo definitivo. Foi um pouco angustiante no começo, principalmente na época da dúvida do que será que ele tinha, se era autismo mesmo. Ouvia muito: tira isso da sua cabeça, é coisa da sua cabeça, você está arrumando doença para o seu filho. Então foi uma fase assim um pouco angustiante, até que realmente chegasse o laudo. Então quando chegou o laudo, uma mistura de eu já sabia com e agora o que eu faço? Então assim que eu cheguei em casa, eu sentei e chorei. O que eu faço? Como que vai ser daqui em diante? Os medos, as dúvidas que a gente tem do desenvolvimento, será se ele vai falar? Porque na época ele não falava, ele tem atraso verbal. Para que caminho que eu vou? Então foi assim um pouco angustiante, ao mesmo tempo aquela sensação de eu já sabia, alívio e bola para frente, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Ele não falava, ele não apontava, girava muitas coisas. Foi um dos mais marcantes para mim foi o fato dele girar. Ele girava as rodas do carrinho, ele girava os carrinhos em si. Então todas essas coisas foi bem marcante assim para mim e o atraso na fala, que inclusive eu escutei de profissionais que apesar de 1 ano e 6 meses era normal, o que não é normal. E a gente começa a ver, começa a comparar. Eu comecei a trabalhar com crianças da idade dele e aí assim a gente via uma certa diferença. Então foi algo que me chamava assim um pouquinho a atenção. Algumas coisas enquanto professora faz você ficar mais alerta? Faz. Eu sempre fui uma pessoa assim que gosta bastante de estudar, então quando caí no mundo do autismo, caí literalmente de cabeça. Comecei a estudar, comecei a pesquisar. Eu ficava praticamente 24 horas no dia pensando nisso, estudando sobre isso, sobre o desenvolvimento da criança, sobre autismo, sobre atrasos, sobre como trabalhar esses atrasos. Então foi algo que eu cresci junto com o Felipe. A gente foi aprendendo junto, fui aprendendo a lidar com ele. Muita gente começou a me procurar, que via as coisas que eu postava do Felipe, das dificuldades, das características dele que ele tinha. Então muitas mães começaram a perceber nos seus filhos também, e aí começaram a me procurar, pedindo conselho, pedindo ajuda, e foi algo assim que eu comecei a entrar mais ainda no meio, para poder também ajudar essas pessoas, porque eu sei como que foi me sentir um pouco perdida, né? Mesmo sendo professora, mesmo estando na área, foi algo que eu me senti um pouco perdida quando eu tive que lidar ali com o meu filho direto. Uma das características do Felipe, ele sempre apresentou, foi o atraso na fala, bastante atraso na fala, tanto é que ele começou a falar as primeiras palavrinhas agora com 4 anos, tinha dificuldade em apontar, tinha dificuldade em se comunicar, a dizer o que ele queria, mesmo com a comunicação não verbal. Então era algo assim que foi trabalhado, a gente tem trabalhado com ele. Hoje em dia ele gosta de enfileirar bastante as coisas. No começo ele girava, mas hoje em dia ele parou de fazer isso, então ele começa a enfileirar bastante as coisas. Ele tem dificuldade de socialização e dificuldade de brincar, né? O brincar dele não era funcional. E aí a gente começou as terapias, começou a trabalhar com ele essa parte de socialização, a tolerância à frustração também era baixíssima nele, ele logo se estressava, se irritava. Então a gente começou a trabalhar isso nas terapias, essa tolerância à frustração, a tolerância ao não. Ele já é uma criança muito mais calma, ele é uma criança que se a gente fala com ele não, ele entende e obedece comandos, coisa que ele também não fazia, ele não obedecia comandos. Ele hoje já consegue se comunicar melhor, apesar de ter um atraso na fala, né, na comunicação, ele já consegue me dizer com palavras o que ele quer, ele já consegue me dizer, me mostrar algo assim que ele acha legal, que ele acha interessante, que eram coisas que ele não fazia, ele não tinha essa atenção compartilhada também. Tinha dificuldade de atenção, de se concentrar, e tudo isso com a terapia ele já foi melhorando, né? Aí hoje em dia ele faz, em outra clínica, psicologia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicopedagogia e musicoterapia, todos os dias. É um conselho que eu daria para todas as mães que estão em fase de descoberta, de desconfiança principalmente. Siga seus instintos. Se você acha que realmente tem alguma coisa, que você percebe alguma coisa de diferença, corre atrás. Não liga para o que as pessoas falam, que seja tá procurando coisa, ele não tem nada, porque acho que cada mãe que conhece o seu filho, como eu conheci o meu filho, percebi algumas coisas, eu acredito que cada mãe perceba. Eu sei que é difícil a parte de aceitação,
Existe um período de luto, que a gente chama, né, de luto no autismo, porque a gente idealiza uma criança, a gente pensa numa criança, e aí a gente, no caso, tem outra que a gente tem que aprender a lidar, tem que aprender a lidar com as dificuldades que ela nos apresenta. Então, não desista do seu filho, você tem que ser a maior incentivadora, você tem que ser aquela pessoa que vai lutar por ele quando ele não puder. Então, se você tem alguma desconfiança, corre atrás. Se o médico está falando que é coisa da sua cabeça e você ainda continua com essa dúvida, vai atrás de outros profissionais, vai atrás de outros médicos. Por quê? Porque quanto antes você começar com a intervenção, quanto antes você começar com as terapias, maior vai ser o desenvolvimento dele, vai ser muito melhor para ele. Você não está sozinha, nós somos uma comunidade muito juntas, muito unidas. Então, no que precisar, sempre vai ter alguém que já passou por isso para te ajudar. Então, tem o meu Instagram, eu posto sempre meu dia a dia, rotina com o Felipe, posto bastante informações sobre autismo, então se você quiser me seguir, quiser um pouco mais de informação, é só olhar aqui na descrição do link do vídeo, que vai estar no YouTube, e aí você fica à vontade para me seguir, pode me chamar, que no que eu puder ajudar e auxiliar, pode ter certeza que eu estarei fazendo, e sei que muito mais mães também vão poder fazer por vocês. E é isso, um beijo, tchauzinho.